continuidade aqui ao seu treinamento, lembre-se sempre que existe uma fórmula para o sucesso, que é objetivo. Você tem um objetivo muito claro? Você sabe por que você está aqui? Então, trabalhe duro, faça com dedicação, se esforce, desligue o seu celular, foque aqui na aula para que você possa ter mais sucesso. E isso é o resultado do sucesso. Então, o sucesso ele só vem com trabalho duro e com objetivo muito claro. E vamos hoje falar sobre gráficos. Como que esses gráficos podem te ajudar? Lembre-se que existem dois tipos de análise. A gente já falou lá na semana do Zero Trader, que são análise técnica e análise fundamentalista. Então, análise técnica, análise dos gráficos te mostra onde são os preços para você comprar e vender. E análise fundamentalista é análise com base nos fundamentos, ou seja, no balanço da empresa, no DRE, nos números. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E quais são os tipos de gráficos que existem? Primeiro tipo de gráfico, gráfico de linhas, ou seja, só uma linha, só tem uma informação. Qual foi o último preço daquele papel? Então, saiu de 10, foi para 15, foi para 20, voltou para 10 e esses pontos vão formar uma linha. Então, os pontos, eles ligados, formam um gráfico de linhas. Mas é uma informação muito pobre, porque eu só sei o preço que fechou aquele papel, aquela ação naquele dia. Eu não tenho informações se subiu, se caiu, qual foi a oscilação que teve. Segundo tipo de gráfico, gráfico de barras. O gráfico de barras já é mais completo, por quê? Porque eu tenho informação da máxima, da mínima, eu já tenho algumas informações, mas como ele é um gráfico onde tem só uma barra, literalmente, daí de um lado é o fechamento, de outra a abertura. Então eu tenho que ficar meio decorando onde que abriu, onde que fechou, então pode ficar meio confuso. E daí, mais completo do que todos, eu tenho o gráfico do stick japonês. O que é isso? Os nossos queridos candles. Candle significa vela. E essa vela, eu tenho as informações de tudo o que aconteceu. Então eu tenho a abertura do mercado, eu tenho a máxima do dia, eu tenho o fechamento do mercado e eu tenho a mínima do dia. Então, por exemplo, se o mercado oscilou pra caramba, ele vai estar numa figura que vocês vão ver aí, ó. Vamos mostrar cada uma dessas figuras. A primeira que tá aparecendo aí pra você na tela, ela é completinha. Então, você tá vendo um retângulo aí completo, onde tem a máxima e a mínima. E eu coloquei bem didático, tá? Você vai poder configurar no seu gráfico em verde quando sobe, em vermelho quando cai. Então a gente configura tudo isso, depois na prática vocês vão ver isso. Então você tem lá o preço de abertura e o preço de fechamento. Se é um candle positivo, significa que subiu. Então ele abriu no 10, foi até o 20, fechou no 20, certo? E durante o dia ele só oscilou para cima, não teve nenhuma mínima. Do 10 foi o menor preço que ele custou no dia, foi a abertura dele. O maior preço que ele fechou no dia foi os 20. A mesma coisa ao contrário. Então ele abriu lá no 20 e veio no 10. Ele só caiu, ele não teve mínimo e máximo em preços diferentes. Ele passou o dia todo caindo. Então eu tenho ali um candle perfeito, um retângulo perfeito, sem essas chamadas sombras, que é esse risquinho que a gente vê para cima e para baixo. Já no segundo exemplo, ele tem aí sombra para cima, sombra para baixo. Então eu tenho máximas e mínimas diferentes. Aí eu vou ter nos candles menorzinhos, então que eles oscilaram um pouco quando o mercado está meio lateralizado. E eu vou ter os chamados dojis. O que é isso? Ele abriu fechando o mesmo preço, mas ele oscilou durante o dia. Então ele foi lá para cima, voltou para baixo, mas ele fechou no mesmo preço que ele abriu. E a gente vai ver cada um desses tipos de candle agora. Não se apegue aos nomes, você só precisa entender a lógica. Então, por exemplo, long days, o que é isso? São dias longos, onde o mercado subiu pra caramba, ou caiu pra caramba. Então, ou seja, o corpo do candle é maior. Pode até sobrar uma
uma sombrinha para cima ou para baixo, mas ele passou o dia todo caindo ou o dia todo subindo. Por que a gente fala long days? Porque todo dia o mercado passa assim muito tempo subindo? Não, ele vai oscilar pouco durante o dia. Ele vai oscilar muitas vezes, mas ele não vai ter grandes oscilações todos os dias, porque senão, imagina, se o mercado tivesse barrinhas como essa todos os dias de alta, por exemplo, quanto custaria a bolsa? As ações, sei lá, da Petrobras iam custar R$1.500. Então não daria para o investidor acompanhar isso, né? Então por isso que esses long days não acontecem todos os dias. Short days, como o nome já diz, days significa o dia, né? Então short days são dias curtos, ou seja, as oscilações foram menores, elas são mais curtinhas e você consegue enxergar literalmente se o mercado está ficando, entre aspas, cansado. Então, por exemplo, ele subiu pra caramba e daí você vê um monte de candle um do lado do outro, não sei o que, short, ou seja, um do lado do outro significa que eles são menores e que eles estão cansando de subir. Outro tipo de candle é o doji. Doji significa que ele abriu e fechou no mesmo preço. Ele pode ter ali no meio, ser uma estrelinha, igual você está vendo aí na sua tela. Então, ele abriu, ele subiu, caiu e fechou no mesmo preço. Ele formou tipo uma estrelinha. Mostra um mercado indeciso. A gente vai ver em algumas aulas, em algumas análises gráficas, que o mercado está indeciso. Outro tipo de doji é o mercado abriu e fechou no mesmo patamar, mas ele caiu pra caramba. Aí entrou um monte de gente comprando, por isso que ele forma essa sombra. Quando vocês verem essa oscilação na prática, vocês vão entender o que eu tô te dizendo. Mas por enquanto entenda que o mercado abriu aqui, aí ele caiu, entrou um monte de gente comprando, não forma aquela barrinha, não forma esse corpinho do candle, entrou um monte de gente comprando, forma essa linha que vocês estão vendo, ou seja, o mercado foi muito mais comprador, porque ele tentou empurrar para baixo, não conseguiu, entrou um monte de gente comprando e segurou o preço. E também o contrário, né? O mercado abriu, subiu, entrou um monte de gente vendendo, empurrou para baixo, formou essa sombra para baixo. E por último, mas não menos importante, é quando o papel não tem muita liquidez. Então, ou seja, ele abre e fecha no mesmo preço no dia, significa que não aconteceu nada, né? Geralmente é um papel que não tem muita liquidez. O que é liquidez? Liquidez é volume de negócios. Então, ou seja, aquele papel que ninguém dá muito bola para ele, aquele papel que é muito pequeno, que ninguém conhece direito, ele não tem muita liquidez. Então, quando você escutar liquidez, você já sabe, não tem muito volume de negócios. Vou comparar com o seu dia a dia. Você já escutou as pessoas falando, nossa, eu tenho muitos imóveis, mas eu não tenho liquidez. Então, ele tem imóvel, ele tem patrimônio, mas grana de fato no caixa não tem. E isso faz uma grande diferença. Aí você vai ter o spinning tops, que são esses tipos de candles também que você vai encontrar aí nos topos, que você vai ver reversões em algumas de mercado. A gente vai falar sobre eles na prática. Aí você vai ter o paper umbrellas. O que é isso? Esses candles, você vai ver aí na sua tela agora, você vai ver que eles são justamente parecidos com o doji. Ele tem uma sombra grande, mas ele não fechou no mesmo preço que ele abriu. Então ele tem um quadradinho, né? Ele tem esse espaço da vela pequeno, mas ele teve uma força muito grande de compradores. Então por isso ele tem essa sombra muito grande aí. Então como se fosse um guarda-chuva, por isso umbrella. Então é importante de você saber. E esses candles, essas barrinhas aí, elas nos ajudam a identificar figuras de reversão. O que é isso? O mercado estava subindo, ele pode começar a reverter para uma queda. Ele estava caindo, ele pode começar a reverter para uma alta. Então essas figuras nos ajudam a enxergar momentos onde o mercado pode reverter. Por exemplo, o martelo. O mercado estava caindo, surgiu esse martelo, que é essa caixinha aí que você está vendo, e ela tem uma sombra grande. Quando ela tem uma sombra grande para baixo, significa que um monte de gente entrou comprando e segurou o preço. Por isso ela tem essa sombra para baixo. Então essa sombra que ela forma, ela mostra uma força compradora.
vendedora, ou seja, se o mercado estava caindo e existe uma força compradora, o que você entende? Que o mercado está revertendo. Então, é uma figura de reversão. As pessoas entendem que agora é momento de comprar e que o mercado cansou de cair e que agora ele pode começar a subir. E também a gente tem o contrário, subiu pra caramba, o chamado enforcado, que é essa mesma figura, mas lá em cima, no topo. Então o mercado tava subindo, e daí surge essa mesma figura. O que acontece? O mercado tentou empurrar para cima, mas não conseguiu. Tentou empurrar para cima, mas não conseguiu. E isso mostra que o mercado está cansado de subir. Então são sinais que o mercado nos mostra para que a gente fique atento e fale, pô, eu tô comprado nesse papel. Subiu pra caramba, ele vai continuar subindo? Não, uma hora ele vai começar a cair. Nada sobe para sempre, nada cai para sempre. Então quando ele mostra uma figura que ele está cansado de subir, ele pode começar a cair. E daí a gente tem o martelo invertido também, que a gente mostra que o mercado também cansou de cair e que ele pode começar a inverter. Pessoal, e mais importante é sempre interpretar o mercado. Já no Shooting Stars, que é importante, tá? Não, você não precisa decorar isso. Mas preste atenção nessa figura. É uma figura que o mercado subiu, empurraram para baixo, estava positivo o candle, porque se estava positivo, ele abriu aqui. Ele estava aqui em cima, ele estava positivo. Aí empurraram para baixo até ficar negativo. Ou seja, a chance de no outro dia não cair é mínima. Porque se durante aquele dia o mercado falou assim, chega, subiu demais, tá caro, empurrou para baixo, provavelmente no outro dia ele vai cair. E uma das minhas figuras de reversão prediletas é essa aí, que chama Estrela da Manhã. É assim, ó, ela é uma estrelinha, literalmente, que mostra uma dúvida do mercado. Toda vez que você se deparar com uma estrela, ou seja, abriu, fechou no mesmo preço, oscilou para cima, oscilou para baixo, o mercado está em dúvida, porque as pessoas não sabem se o mercado vai continuar subindo ou se vai começar a cair. E a mesma coisa para cima, que é a estrela da noite, né? Então, ou seja, subiu pra caramba, pode começar a cair. Perceba que uma chama estrela da manhã e outra estrela da noite. Por quê? A estrela da manhã vem com uma esperança, né? O mercado tava caindo pra caramba, aí surge a estrela da manhã e ela pode começar a subir, trazer uma esperança pro mercado. E a estrela da noite, ela tava subindo pra caramba, o mercado falou, cansei, pode começar a cair, e daí o mercado começa a realizar. E daí vem uma outra figurinha que a gente gosta bastante, que é engolfing de alta. O que é isso? Você vai ver que o candle, ele literalmente engole os candles anteriores, ou seja, o preço de abertura e fechamento é maior do que as negociações do dia anterior. Então ele mostra muita força, ele mostra muita vontade do mercado de reverter. Então, atenção, investidor, toda vez que o candle de hoje for muito maior do que toda a negociação de ontem ou dos dias anteriores, ele mostra muita força do mercado e pode ter uma reversão. Assim como o contrário, o engolfing de baixa, quando ele tá lá no topo. Então o mercado subiu pra caramba, esse candle engoliu os últimos candles. Ele é maior do que os últimos candles, ou seja, força. Você prestou atenção que eu não tô falando nada aqui sobre decorar nomes, eu só te contei os nomes pra você saber. Agora você sabe a parte técnica do negócio, mas você tem que entender a parte prática, que é ler o movimento do mercado. Então você tem que entender por que o mercado vai para uma direção, vai para outra, por que ele sobe, por que ele cai. É isso que você tem que interpretar no final do dia. E olha, lembre-se, quem tá fora do mercado quer entrar, tá louco para comprar. Quem tá no mercado quer vender, já tá ganhando lucro, quer picar a mula, como se diz no interior, ou seja, quer cair fora, quer colocar o lucro no bolso. E quem tá vendido quer comprar mais barato. Então, a gente vai entrar nesse conceito mais para frente, mas você pode comprar para depois vender ou vender para depois comprar. Então, olha que importante. Você tem que sempre focar na leitura. Lembre-se que o mercado é um movimento de massas. A sua interpretação não pode ser só a sua. Quando você olhar um gráfico e até a sua avó falou que é para comprar, o mercado provavelmente vai subir. Se até todo mundo está falando que o mercado vai cair, provavelmente vai cair.
Então, não seja uma pessoa enviesada, seja uma pessoa analítica. O gráfico tem que ser uma análise que não cabe uma leitura enviesada, ou seja, você não pode aí ficar rezando, torcendo para que o mercado vá para um lado ou para o outro. Olha, dever de casa para você. Não esqueça que você tem uma apostila para você ler a parte de análise técnica. Tem uma aula bônus minha perfeita sobre análise técnica também, que eu deixo em detalhes. Eu nunca consegui fazer uma aula melhor do que aquela, inclusive. Então eu deixo em detalhes para você mais sobre análise técnica. E lembre, tudo isso vai te ajudar principalmente nas operações de curto prazo. Mas a gente vai usar análise técnica também para montar carteira de longo prazo, que é o position trade, que é ganhar com a valorização e com os dividendos, e o swing trade, para ver essas distorções do mercado. Legal, veio a pandemia, a Petrobras saiu de 30 e poucos reais e veio agora para 11. É bom comprar ou pode cair mais? Isso, a análise técnica vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Então não é só olhar o movimento econômico que estamos vivendo, mas uma análise de preços. Começou a andar de lado, significa que o mercado está surgindo grandes oportunidades, que é a hora de você comprar, que o seu risco vai ser melhor, e tudo isso a gente vai vivenciar na prática. Tá gostando aqui do treinamento? Então não esquece aí de deixar nos comentários também para mim. E olha, qualquer dúvida que você tiver, não esqueça que você tem plantão de dúvidas, você vai ter mentoria ao vivo comigo e também o nosso Morning Call. Eu sei que no começo vai ser meio confuso o Morning Call, mas quanto mais vezes você assistir, melhor vai ficar aí o teu conhecimento para interpretar as principais notícias. E é claro, te vejo na próxima aula.